Mas antes de comentarmos a respeito do 193, né, eu vou finalizar o tema anterior dizendo que a regra do artigo 192 também se estende para os atos processuais orais. Então, com isso, eu estou querendo dizer para os senhores o seguinte, né? Então, se uma parte ela não se expressa na língua portuguesa, se uma testemunha, por exemplo, não se expressa na língua portuguesa, o que é necessário fazer? É necessário dar a ela, né, um tradutor para que ela tenha expressão na língua portuguesa. Da mesma forma, né, deve ser observado em relação a uma parte que é surda e muda, em relação a uma testemunha que é surda e muda. Deve-se dar a ela o quê? Né, um intérprete, né, desculpem, né, eu falei tradutor, não tradutor, um intérprete. Deve ser dado a eles, ao surdo e mudo, um intérprete daquela linguagem mímica de sinais. Então, se a parte não se expressa na língua portuguesa, se a testemunha não se expressa na língua portuguesa, o juiz deve dar a ela um intérprete para que ela tenha expressão na língua portuguesa. Né? O surdo e mudo, né? Deve-se dar a ele um intérprete, né? Que domine a linguagem mímica dos surdos e mudos. Né? Então, a exigência do 192 se aplica também, né, aos atos processuais orais. Em relação à prática dos atos por meio eletrônico, artigo 193, o que temos a dizer é o seguinte. Primeiro, né, num passado não muito distante, né, os atos processuais só poderiam ser praticados, né, por meio físico, né, empregando-se a folha sob folha de papel, né, meio físico. Aí nós tivemos a Lei 10.259 de 2001. Né? Essa lei foi a lei que instituiu os juizados especiais no âmbito da Justiça Federal. Essa lei foi a primeira lei no nosso ordenamento jurídico que passou a admitir a virtualização dos atos processuais. Posteriormente, no ano de 2006, foi publicada a Lei 11.419. Essa lei, a 11.419, ela instituiu o processo judicial eletrônico no âmbito de todos os juízos e tribunais, passando a admitir expressamente a prática de atos processuais por meio eletrônico. Então, antes de nós continuarmos nesse tema, né, é importante voltarmos a comentar a respeito das assinaturas dos atos, que são uma exigência para que esses atos tenham força jurídica. Então, se o ato processual ele foi praticado por um meio físico, o que vai acontecer? Ele, obviamente, né, terá que ser assinado de forma manuscrita. Se o ato processual for praticado por meio eletrônico, ele terá que ser, né, assinado por meio eletrônico. Então a gente pode dizer para os senhores que a assinatura manuscrita ou eletrônica é que confere autenticidade, validade e eficácia na prática dos atos jurídicos. Então, por exigência legal, né, todos os atos e termos do processo devem ser assinados por parte de quem o praticou. Né? Assim é que os advogados, né, repetindo, assinam, né, as suas petições, os juízes os seus pronunciamentos, né, o escrivão assinam os seus atos. Então, essa é a regra. Né? Ato processual sem assinatura, né, contém uma falha que deve ser corrigido, sob pena dele não ter eficácia e nem validade.
Então, cabe agora dizer, né, a respeito de cada uma dessas assinaturas e ensinar aos senhores, ainda que de forma superficial, como se pratica um ato por meio eletrônico.